E aí, galera do Paideia, tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre crase. E para a gente lembrar da crase, nós temos que entender algumas coisas que vimos em vídeos anteriores. Por exemplo, a gente viu no passado as preposições. Preposições são aquelas palavrinhas que unem termos e modificam a relação desses termos. Por exemplo, se eu disser menino de rua e se eu disser menino na rua, são coisas diferentes. O menino de rua, com a preposição de, é um menino que mora na rua. E um menino na rua é um menino que está na rua. Existem também os artigos, que podem ser definidos, o, a, os e as. E tem também os indefinidos, uns, uma e umas. Observem que eu posso unir as preposições com alguns artigos. Por exemplo, a preposição em mais o artigo definido a fica na. A preposição a mais o artigo o fica ao. E a preposição a mais o artigo a fica a com crase. Então, isso é uma das coisas que que eu gostaria de lembrar com vocês para fazer esses exercícios que estão por vir. Outro conteúdo que a gente viu recentemente foi a regência. Tá? Isso aqui ainda é a revisão do que vimos anteriormente, tá? Por exemplo, vocês sabem que é errado dizer que eu tenho medo escuro. Tenho medo escuro. Falta alguma coisa aí, não falta? Porque quem tem medo de alguma coisa. Medo é um substantivo, é o nome de um sentimento. Quem estuda a relação de um substantivo ou de um adjetivo, lembrem que substantivos e adjetivos são nomes. Quem estuda a relação dos nomes com as preposições que estão aqui, qual é o conteúdo que estuda isso? É a regência nominal. Caso tu não lembre desse conteúdo, volta lá no conteúdo anterior, em algum vídeo anterior do passado, porque isso vai ser importante para a gente entender crase, que é o assunto desse vídeo. Então, quem tem medo de alguma coisa. O substantivo medo, ele exige a preposição de. E quem disse isso? A regência nominal. A regência nominal é aquele conteúdo que estuda a dependência, a necessidade ou a falta de necessidade de um nome, ou seja, um substantivo ou um adjetivo, a uma determinada preposição. Tal nome precisa ou não precisa de preposição? Quem estuda isso é a regência nominal. Quem sabe de alguma coisa ou sabe sobre alguma coisa. Saber é um verbo, certo? E qual é o conteúdo que estuda se um determinado verbo precisa ou não precisa de uma preposição? É a regência verbal. Fui cinema.
A mesma coisa, a regência verbal do verbo ir diz o seguinte pra gente, que esse verbo, ele precisa de uma preposição a, que tá aqui. Mas cinema é uma palavra no masculino. Então, eu vou colocar aqui um artigo. Esse ao, como eu disse para vocês anteriormente, é a soma da preposição a mais o artigo definido ó. Eu estou atenta a esse vídeo, estou atenta ao vídeo. Atenta é um adjetivo. É a característica de como eu, Ana, estou nesse momento. Adjetivo, da mesma maneira que o substantivo, é um nome. Então, a regência nominal me diz que quando eu estou atenta a alguma coisa. O vídeo é um substantivo masculino. Então, novamente, eu vou colocar aqui um artigo. Tá bom, mas e se, em vez de cinema, eu tivesse aqui uma palavra no feminino, um substantivo feminino? Por exemplo, escola. Fui, pontinhos, escola. Vou fazer aqui em cima. Como que ficaria? Bom, a preposição, o verbo não mudou, certo? O verbo continua sendo o verbo ir. Então, a preposição continua a mesma. A preposição do verbo não mudou. Só que reparem que antes eu tinha um substantivo masculino. E o artigo, ele concorda com o seu substantivo. Então, esse o é um artigo que está concordando com o gênero do substantivo cinema. Agora, eu troquei o substantivo masculino por um outro substantivo feminino. Então, em vez do artigo o, eu vou usar o artigo a. E daí como que fica? Fui à escola? Não. Fica fui a com crase. O que eu quero que vocês percebam é que esse a e esse ao, eles são equivalentes. Eles são a mesma coisa. Inclusive, quando eu estou em dúvida se tem crase ou não, eu posso substituir a palavra por uma palavra masculina. Por exemplo, aqui, fui, pontinhos, escola. Estou em dúvida se tem crase ou não. Então, eu vou imaginar que no lugar da escola tem uma outra palavra, tem um outro substantivo masculino. Teatro, por exemplo. Se eu conseguir descobrir que fui ao teatro, eu descubro que fui à escola tem crase, certo? Aqui, vamos tentar substituir isso daqui também. Se em vez de vídeo fosse videoaula. Estou atenta à videoaula. Quem está atento, continua atenta a alguma coisa. Por quê mesmo? Porque a regência nominal diz que quem está atenta a alguma coisa. Da mesma maneira que essa regência nominal diz que quem tem medo de alguma coisa. Então, se eu substituo essa palavra masculina por um substantivo feminino, eu não posso mais colocar esse artigo aqui.
Então, vai ficar preposição a mais artigo a, que é igual a com crase, certo? Então, vamos para o nosso objetivo de hoje, que é fazer alguns exercícios sobre a crase. O exercício vai ser o seguinte, eu pergunto a vocês, há ou não há crase nas frases a seguir? Refiro-me à questão ecológica. Reparem que tem um verbo aqui, o verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. Então, esse verbo, a regência verbal dele, nos diz que ele precisa de uma preposição. Questão é um substantivo feminino. Então, eu coloco um artigo. Preposição a mais artigo a me dá um a com crase. Ah, mas estou em dúvida. Não tem problema. Vamos pensar como ficaria se aqui tivesse uma palavra no masculino. Problema, por exemplo. Se em vez de questão fosse problema, como que ficaria? Refiro-me ao problema ecológico. Bom, ao é preposição mais artigo o. Então, eu sei que eu preciso aqui de uma preposição. Quando eu faço essa substituição pelo ouvido, eu sei que ficaria ao. E esse ao, ele me diz o quê? Que aqui existe uma preposição mais um artigo. Da mesma maneira, vai ficar aqui, uma preposição a mais um artigo a, me dando um a com crase, certo? Próximo exemplo. A questão a que me refiro é a ecológica. Tem crase ou não? Lembrando sempre que crase é uma junção, crase é uma soma de quê? De uma preposição mais um artigo a. Um artigo a. A questão é somente um artigo aqui. Porque não tem nenhum verbo, não tem nenhum nome exigindo uma preposição. Então, aqui não tem crase. É só o artigo. E esse a aqui é o quê? Esse a é só uma preposição. Aqui eu fiz essa flecha, parece que tem crase, mas aqui não tem crase não, viu, gente? Aqui é só uma flecha para indicar que é um artigo, mas não tem crase, tá? Esse a é uma preposição. E de onde vem essa preposição? Do verbo referir-se. Porque a regência verbal do verbo referir-se me diz que ele exige uma preposição. Então, aqui eu tenho só artigo e aqui eu tenho só preposição. A crase é a junção dessas duas coisas. Então, até agora eu não tenho crase. A questão a que me refiro é a ecológica. Aqui, mais uma vez, eu tenho só um artigo. Não tenho a junção. Bom, ainda estou em dúvida. Vamos substituir por uma palavra no masculino. Se em vez de problema, quer dizer, se em vez de questão fosse problema, como ficaria? O problema a que me refiro é o ecológico.
em nenhum momento eu tive ao, que me indica que existe uma preposição mais um artigo. Então, nesse exemplo, nenhum desses as tem crase. E agora? Ando a pé. Isso daqui é uma preposição, porque quem anda, anda a alguma coisa, ando a cavalo, por exemplo. Percebam que pé é um substantivo masculino. E antes, tem uma regra que diz que antes de palavras masculinas não tem crase. Por quê? É óbvio, porque não tem como ter um artigo feminino antes de uma palavra masculina. Então, é por isso. Aqui, então, eu tenho somente uma preposição. Se eu tenho só a preposição, não tenho crase, porque afinal